Esse é um vídeo atrasadíssimo, eu queria tê-lo feito antes, logo que a gente lançou a terceira edição. A quarta já está aí na porta e eu não tinha feito, né. Mas a ideia é o seguinte, eu contar para vocês um pouco quais foram os acréscimos, o que eu alterei nos 3 livros, da segunda para a terceira. Na quarta não vai haver alteração alguma, ok? É só mesmo uma reimpressão. Então vamos lá, já no início, na nota explicativa, que é lá quando eu faço um resumão do que será o livro, eu quis explicitar um outro movimento que eu faço, que talvez não tenha ficado explícito. Eu faço 3 movimentos, né, grandes aí, nos 3 livros. O primeiro, uma crescente, diabolização do feminino através das bruxas tupinambás canibais, depois uma idealização através de Maria Madalena e, por fim, uma individuação do feminino através das stars de Hollywood. Só que perpassa esses 3 movimentos outros 3, outras 3 etapas, a gente podia dizer assim, que se dão no Ocidente, nas sociedades ocidentais modernas, que seriam a primeira, tentativa de controle da natureza e do sobrenatural através primeiro da religião, depois da ciência, em que as bruxas e as tupinambás vão representar essa selvageria, isso que escapa, que não consegue ser absolutamente controlado. Depois, a segunda tentativa de controle é a ideia do controle dos comportamentos, das relações intersubjetivas, dos corpos, da moralidade, e vão ser criados um conjunto de instituições sociais, como o casamento, e a própria imagem de Maria vai ser uma imagem pedagógica para a ideia do pudor, da virgindade, né, que é um capital simbólico central para as mulheres, né, até pouco tempo, inclusive, a gente nem está falando só da Idade Média, infelizmente. E, por fim, a terceira tentativa de controle, que a gente inclusive vive ela no presente, que é o controle de nós mesmos, o controle de si, através do corpo. Por isso a ideia da alimentação, a ideia dos exercícios físicos é tão forte, tão frequente, mas também o controle dos sentimentos humanos, né? A ideia da, por isso uma sociedade tão psicologizada e medicalizada, inclusive, né? Mas aí eu digo, já na nota, aí eu leio aqui para vocês, né? A nota explicativa está nos 3 livros, tá? Eu estou aqui com o primeiro na mão, mas ela se repete. Aí eu falei, mas veremos nas obras como esses controles são sempre incompletos e inacabados, enfrentando um conjunto de insubordinações e astúcias da mulher. Essa é a grande tônica, né, do meu trabalho. Mostrar que essa reificação, essa objetificação nunca se dá por completo, né, ela é sempre provisória. Depois, eu tenho na página 18 a troca de uma citação. Eu incluí uma que eu adoro, que é do Lipovetsky, que ele diz, abre aspas, se é verdade que as mulheres não têm, aí eu coloquei ainda, né, isso é um acréscimo meu, as rédeas do poder político e econômico, não há dúvida de que ganharam o poder de governar a si próprias sem caminho social pré-ordenado. Aos antigos poderes mágicos, misteriosos, maléficos atribuídos às mulheres, sucedeu o poder de se auto-inventar, de projetar e construir. Eu achei que não estava gravando, queridos, estamos aí. De projetar e construir um futuro indeterminado. Essa minha câmera hoje está com pirraça comigo, ela está parando de gravar. Acho que a memória está demais aí. Estou exigindo dela. Depois, nas páginas, vamos lá, 18, 19 e 20, eu faço uma grande alteração, essa não vai dar nem para eu ler para vocês. Sobretudo, eu quis aprofundar um pouco mais a ideia de sociologia da imagem, para as pessoas entenderem a diferença disso para a história da arte. Eu não trabalho propriamente com obras de arte nos livros, né? Algumas imagens não eram tidas naquele momento como imagens artísticas. Por exemplo, os panfletos noticiosos que circularam com as bruxas, com as filogravuras das bruxas, eles tinham muito mais uma função de alerta. A própria imagem de Maria era uma imagem de culto. Depois, com o tempo, ela passa a ser considerada uma imagem artística, percebe? Então, entender as funções daquela sociedade é muito importante, né? As funções das imagens para aquelas sociedades. Eu também
recordo muito do Pierre Francastel nesse momento, que foi um autor central para mim. E ele vai dizer uma coisa que eu acho muito bonita, e é o que eu de fato acredito que as imagens representam. Ele fala que as imagens são, ao mesmo tempo, janelas e guias, no sentido de que são janelas para o passado, elas abrem o passado de uma forma muito vívida, mas também, ou seja, testemunham, né, o que aconteceu, as contradições, etc. E também elas guiam, no sentido que elas são forças que atuam na sociedade, alteram as coisas, etc. Então, aí vai uma longa explicação do método também. Aí eu cito o Burckhardt e uma série de outros autores importantes. Depois, eu na página 34, eu vou incluir um trechinho do livro da Caliban e Bruxas, da Silvia Federici, que é uma italiana, que tem um livro que também circulou bastante aqui no Brasil, ficou bem conhecido, né? Apesar de que eu acho que a gente tem linhas bem diferentes, ela vai trazer uma perspectiva contemporânea para entender algumas coisas do passado, mas ela tem uma coisa que eu achei muito legal, que eu coloquei aqui, né? Que eu acrescentei, que é a ideia do infanticídio ritual, ou a acusação de que as bruxas sacrificavam crianças para o demônio, tornou-se um tema central para a caça às bruxas, né? Como bem destaca a historiadora Silvia Federici. Para isso, ela faz uma importante correlação entre o entendimento dos crimes reprodutivos, que seriam o aborto, o infanticídio e mesmo a sodomia, como formas de heresia, e a crise demográfica causada pela peste negra. Eu achei essa correlação dela muito original, né? Muito interessante. Então, ela vai mostrar como que a peste negra dizimou muitas pessoas e que o Estado, a igreja, estavam incentivando que as pessoas tivessem filhos para uma questão demográfica mesmo, né? E econômica. Então, como que, de certa forma, infanticídio ritual e entre aspas, né? Que supostamente acontecia, que de fato eram ou abortos e etc., passa a ser entendida como Aí a própria palavra heresia, né, é tão interessante, né, que a ideia da escolha, né, é você escolher algo que não está ali determinado. Vamos lá, vamos seguindo, que senão eu não consigo falar tudo que eu mudei aí. Na página 112, em que eu já estou lá falando das Tupinambás, do Rastaden, do livro do Rastaden, eu incluí uma epígrafe que eu acho ótima dele, uma frase do Staden, que ele fala: o mundo não está fechado a quem Deus ajuda. Que ele foi uma figura que viajou, né, bastante, entrou em navios, fez todas essas aventuras. E aí ele voltou para contar os rituais canibais, ninguém acreditava nele. Ele já, supondo que ninguém acreditaria, né, ele fala, olha, o mundo não está fechado para quem Deus ajuda. Então vai também comprovar o que eu estou falando, né? Olha, eu acho que no livro 1 foi isso que eu acrescentei. Vamos lá, vamos ver o 2, rapidinho. E na página... aqui foi uma bobagem que eu fiz. Na página 37, eu só mudei algumas imagens. Aí, preciosismo de lugar, eu coloquei a do Giotto no centro aqui, para as pessoas perceberem a diferença, né? Tem o Cimabue, e depois também tem o Giotto, o Cimabue e o Dúcio, isso mesmo. Então, até eu me confundo, porque o Dúcio e o Cimabue são muito parecidas as imagens, né? Até era isso que eu queria demarcar. Como que era difícil até determinar a autoria, porque é muito similar. Só o Giotto, que vai ser considerado o pai do Renascimento, que vai começar a trazer perspectiva, profundidade. A imagem dele é mais escultórica, não sei se dá para ver bem daí, enquanto as outras são imagens mais chapadas, assim, né? Num plano só, sem profundidade. Aí era só mesmo uma mudança de posição de imagens para dar um sentido mais exato. Depois, na página 51, eu trouxe a Joana d'Arc, que era uma nota de rodapé, para o corpo do texto. Simplesmente eu fiz essa mudança. Não tem nada demais. Aí eu vou mostrar lá, né, que o Carlos VII, né, que é o rei da França, que vai encomendar a famosa imagem
de Agnes Sorrel mimetizada a Maria, como que essa imagem vai ser polêmica, etc. Aí é nesse momento que eu estou falando disso. E aí eu vou mostrar a correlação da Joana d'Arc, né, que é ela que é responsável, inclusive, para ele reconquistar o trono e tal. Eu acho que é isso. Aqui não tem nada assim demais, é só mesmo que eu trouxe a notinha pro corpo do texto. Que mais? Eu gostei da história de trazer as epígrafes. Na página 73 do livro, já no 2, né, que estamos aí, eu trouxe um clérigo, que é o Idelberto de Lavardin, que ele fala: não há salvação senão pela porta pequena. Acho que isso resume, é uma frase meio síntese da moral da época, né? Como que a virgindade era importante. Nesse caso, ele respondia uma carta de uma mulher que se casou e que também perde a virgindade. Ela estava angustiada. Ela falou assim: olha, e nós que nos casamos, somos, entre aspas, mulheres honradas, nós também não vamos para o céu? E aí ele responde isso: não há salvação senão pela porta pequena, ou seja, ela é menos angelical do que a virgem, né? Tem menos chance de se salvar. Depois, lá na página 142, aí vem uma mudança grande. Talvez, dentre as mudanças que eu fiz, essa tenha sido a mais significativa, que é um momento em que eu vou acrescentar, ainda que a parte da Artemisia Gentileschi. Já estamos falando de Maria Madalena, Artemisia Gentileschi do Barroco, que é uma das primeiras pintoras a se consagrar. Antes dela, talvez só Sofonis Banguissola e Lavínia Fontana, que inclusive tem uma imagenzinha dela aqui dentro de um vidro. É linda essa imagem, pegar. Que é uma imagem muito incomum, é que é um postal, pena que está dando um reflexo. É um postal e a gente tem a Minerva, Atena, se desnudando, uma imagem até muito incomum. Ela era bem interessante, a Lavínia Fontana. Os quadros bem fortes, assim, de nudez, inclusive, né? Que não eram lá muito permitidos às mulheres. Mas vamos lá, voltando. Aí eu nessas páginas que eu citei a vocês, aí vem um acréscimo bem grande. Vai ser da 142 até a 146, em que eu achei depois cartas originais que Artemisia Gentileschi trocava com os mecenas, e também achei o processo de estupro que ela foi estuprada, né? Eu tô contando a historinha de novo, mas só para quem não sabe. Artemisia Gentileschi foi estuprada por um colega do pai dela, e aí tem todo o processo, né, contra essa figura para tentar restituir a honra da Artemisia, que é um processo muito traumático, inclusive, para ela. E aí eu achei o processo na íntegra, então foi maravilhoso. Eu queria acrescentar coisas, acrescentei algumas análises de outras obras, acrescentei imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Susana e os Velhos, que foi um dos primeiros quadros da Artemisia Gentileschi. E é no momento que eu conto como que ela vai ser disputada aí por alguns homens na época, né? Uma mulher muito assediada. Depois Judite decapitando Holofernes, que é um dos quadros, um dos mais famosos dela. Para daí, então, eu entrar na minha sequência propriamente dita, que é a sequência das Marias Madalenas da Artemisia Gentileschi, que são belíssimas, né? Que vão dizer não só da própria biografia da Artemisia, mas também vão dizer de um certo contexto da época. Eu só vou ler um trechinho para vocês, porque eu achei que ficou legal isso aqui. Eu estava meio inspirada no dia, e a Artemisia acabou se tornando uma pintora dos meus afetos, assim. Tenho vários, né? Aqui já dá para vocês verem o Velázquez, uma réplica, mas ela também é uma das pintoras das minhas preferidas. E aí eu vou dizer, né? Eu falo, mas em que medida a Madalena poderia simultaneamente expressar certas nuances da nova fase da Artemisia? Poderia a mulher arrependida de seus pecados refletir um possível sentimento de culpa da pintora por ter se relacionado com seu agressor, iludida pela promessa de casamento, porque depois que ela foi estuprada, ela continuou se encontrando com ele, né? E aí eu continuo dizendo, né? Ou expressar seu isolamento em relação à família, a busca de sua própria identidade,
que expurgasse as suas culpas, né? Em que medida ela pôde usar a obra nesse sentido? E aí eu me pergunto, pois o que é a nossa autoimagem, se não um exercício contínuo e frágil de nos perdoarmos alegremente, de nos vermos refletidos, ainda que por um instante, em nossa obra ou em nossas paixões, né? Então, é um pouco isso, né? Como que todos nós somos um pouco Madalena, no sentido de nos autopunirmos, né? De nos machucarmos muitas vezes, né? E aí, em que medida a nossa autoimagem é esse, né, esse exercício contínuo e frágil, né? Da gente nos perdoar alegremente, em que medida essa imagem falava muito da Artemisa e fala muito de nós, né? No fundo, as imagens todas falam muito de nós. E por fim, queridos, não sei se está meio corrido o vídeo, mas improvisado, tá mesmo improvisado, mas assim que é bom, né, também. No livro 3, chegamos ao 3, eu acrescentei também uma coisinha por lá, porque sempre me incomodou essa história de que o cinema inventou um amor romântico, falei, gente, quem fala isso não pode ter assistido os filmes mudos de Teda Bara, não pode ter assistido Greta Garbo, não é possível, né? Então, eu quebrei esse mito assistindo os filmes diretamente. Assisti mais de 80 filmes, né? Desde 1919 eu comecei a assistir, né? Início do século XX até 1968, eu chego até Barbarella. E aí eu digo o seguinte, ó, que não, né? Que não foi o cinema que inventou isso. Já a invenção, aí o acréscimo tá aqui. Esse eu vou ler porque acho que o trecho não é tão grande, uma páginazinha e meia. Eu vou finalizar com isso aqui para vocês. Já a invenção do amor romântico ou cortesã é anterior. Associa-se à cultura da galanteria, promovida em grande medida no século XII, nas cortes de Leonor de Aquitânia, rainha consorte da França, a unir-se ao Luís VII e rainha da Inglaterra, com Henrique II. Leonor é considerada, ela é rainha duas vezes, da França e da Inglaterra, porque ela se casa duas vezes. Leonor, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, que pediu divórcio por ela mesma, por razões... Até faço uma nota de rodapé longa sobre ela, porque vale a pena conhecer Leonor de Aquitânia, talvez uma das primeiras, entre aspas, feministas, ao promover esse amor galante, né? Que a mulher teria que ter privilégios, entendendo isso numa sociedade que, inclusive, legitimava agressões físicas contra o feminino, né? Desde que você não matasse sua mulher, era legítimo você bater nela. E ela vai mudar toda essa ordem, né, de relações, inserindo a delicadeza, o bom trato, através do que a gente vai chamar da cultura da galanteria, né? Leonor é considerada uma das mulheres mais poderosas da Idade Média, promovendo uma mudança sem precedentes na interação entre homens e mulheres, incentivava o bem-tratar e priorizava o feminino em uma sociedade que até então, aqui ó, tinha como natural a violência contra a mulher e sua submissão. Leonor realiza essa importante mudança por meio da educação, da arte e da literatura, promovendo a propagação de uma cultura civilizada e afetiva entre os sexos. Então, mais do que pela lei, olha que interessante, ela vai pela cultura, pela literatura, como se isso fosse um bom modo. Então, se a pessoa não se adequasse, é como se ela estivesse out, fora, inadequada, né? Então, ela promovendo a propagação de uma cultura civilizada e efetiva entre os sexos, ela foi mecenas de trovadores e poetas que cantavam e entoavam essa nova condição feminina da dama, que vem do latim domina, estar em posição dominante. Sua condição social como rainha reverberava ainda mais essa mudança de comportamento, pois as cortes funcionavam naquele momento como uma espécie de modelo ou de escola, como dizia, né, a ideia de escola com S, assim, e também de escola, de ensinamento. A sociedade como um todo passa a imitar esse modelo de tratar a mulher como símbolo de civilidade. Nas palavras do historiador Georges Duby, abre aspas, os exercícios do amor cortês despojaram rapidamente boa parte de sua grosseria o comportamento dos machos e a política matrimonial das linhagens. Escutando as canções e os romances, os homens que se queriam civilizados tiveram que reconhecer que a mulher não é apenas um corpo que alguém se apodera. Eles aprenderam que importa também conquistar o seu coração, quer dizer,
assegurar-se do seu bem-querer. E para isso é preciso ter em conta a sua inteligência e sensibilidade. E se é verdade que o tema é frequente, aí volta eu falando. Se é verdade que o tema é frequente nos filmes de Hollywood, seria, no entanto, um equívoco fazer uma associação automática entre o cinema e o amor romântico, já que, como veremos a seguir, uma série de stars ensinaram justamente o contrário, o sexo sem amor e a desmistificação do casamento. Vai ver Tadabara. Logo em seguida começa o capítulo. Tadabara não sem razão. Caras, acho que é isso aí que eu alterei. No 3 foi pouquinho, mas foi bacana isso aqui, né? Praticamente eu li tudo aí pra vocês do que eu alterei no 3. E é isso. Esperamos aí a quarta edição. Beijo pra vocês e seguimos.